começar a gravar, que eu havia esquecido. Então, aqui tem a resolução já na página 129 do primeiro, do segundo, que é o que nós fizemos bastante nas outras aulas, agora estou resolvendo a letra C. Então, eu vou falar de novo, Luan. Eu tenho 3xy vezes 3xy. Número multiplica número e a letra multiplica a letra. Se você tiver letras iguais, você vai somar os expoentes dessas letras. Mas, professor, minhas letras não têm expoente. Tem, ó, ela tem um expoente 1 aqui, ó. Ó. E aí, você tem a seguinte situação. 3xy vezes 3xy. Número multiplica número, 9. X vezes x, é isso daqui, ó, x vezes x. Nós aprendemos na propriedade das potências que se a base é igual, você conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Olha, professor, que legal, vai acontecer a mesma coisa com o y? Sim, acontece a mesma coisa com o y. Então, vai ficar 3x ao quadrado, y ao quadrado. Agora, nós vamos fazer 3xy vezes menos z sobre 4. Quanto que vai dar isso? Quem que é o número que eu tenho em cima para multiplicar com o 3? Quem que é o número que eu tenho aqui para multiplicar com o 3? Um Z. Menos 1, muito bem. Olha lá, falaram com o sinal. Muito bem, menos 1, né? Então, nós vamos fazer 3 vezes menos 1, vai dar menos 3. O x vezes o z, o y vezes z, eles não são iguais. Então, você repete. X, y, z sobre 4. Porque eu não tenho ninguém aqui embaixo, tá vendo? Ó, eu não tenho ninguém embaixo desse. Agora, eu vou fazer esse daqui vezes esse. Então, vamos lá. Quem que eu tenho com o z aqui, pessoal? Qual que é o valor que eu tenho com o z? Muito bem, o 1, eu tenho um 1 aqui. Isso, mais um, o 1, né? Então, 1 vezes 3, né? Mais 1, então vai ficar mais 3. X, Y, Z, X, Y, Z. Sobre, não tenho ninguém embaixo, coloco 4. Professor, o meu ficou assim, ó. Ficou 3. Ficou 3Z, porque é o Z que eu tenho aqui. X, Y. 4. Tá bom, não tem problema. Agora, você vai fazer Z sobre 4 vezes menos Z sobre 4. Ó, vou escrever aqui em cima, ó. Z sobre 4, que é positivo, vezes menos Z sobre 4. Quanto que é, pessoal? Quanto que é Z vezes menos Z? Menos Z ao quadrado. Menos Z ao quadrado, muito bem, menos Z ao quadrado. E embaixo? Ou mais 8 ao quadrado. Isso, 4 vezes 4 é 8, muito bem. Não, falei errado, desculpa. Muito bem. Então, nós vamos ter aqui menos Z ao quadrado sobre 16. O que eu posso fazer aqui, professor? O que eu posso fazer aqui, ó? Eu tenho menos 3xyz sobre 4 mais 3zxy sobre 4. Posso cortar? Pode. Mas, professor, não é igual. Aqui é xyz, aqui é zxy. Não é igual? Como que não é igual? Claro que é igual. Só mudou a ordem do fator não altera o produto. Então, você vai, ó, cortar esse com esse. O que ficou de resposta para você, então? Ficou 9x ao quadrado, y ao quadrado, menos z elevado a 2 sobre 16, tá? Quando eu falei para vocês que o objetivo desse exercício, tá, era você perceber aquela outra situação, eu estava querendo dizer o seguinte,
Vou repetir isso daqui aqui em cima. Nós temos 3xy mais z sobre 4. Isso tudo multiplicando. 3xy menos z sobre 4. Eu tinha dito para vocês o seguinte, que nós podemos fazer aquilo, só o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, quando acontece isso daqui, ó, a mais b vezes a menos b. Olha para isso daqui e olha para isso daqui. Esse é o mesmo desse, ó. A é o mesmo do A, é o mesmo? Sim. Aqui positivo e aqui negativo, positivo e negativo. Numa situação dessa, você nem precisava fazer isso daqui, ó. Você não precisava fazer isso. Você já podia direto fazer o quadrado do primeiro. Quem que é o quadrado do primeiro? 3xy vezes 3xy. É 9x ao quadrado, y ao quadrado. Porque quando acontece isso, ó, desse ser positivo e esse ser negativo, o seu chuveirinho é esse daqui, ó. Ó. O seu chuveirinho é esse. Ou melhor, deixa eu colocar esse para baixo. O seu chuveirinho é esse daqui, ó. O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. E aí vai ficar mais z menos z ao quadrado sobre 16. Ah, professor, não consegui ver isso, eu fiz desse jeito, cheguei no resultado. Tá ótimo. Número 3. Escreva os produtos como uma diferença de dois quadrados. Vai. É o que eu acabei de falar aqui. Eu acabei de falar. É uma diferença de dois quadrados. Olha que eles são as mesmas coisas, só o sinal do meio que está mudando. Então você faz o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo.
Por que 8, Daniel? Não é quadrado do primeiro e quadrado do segundo? 4 vezes 4 é 16, não é 8. É pra fazer esse daí do lado, prof? Aqui do lado. O D? Ué, é pra fazer. Fazer todas do 3. Ah, não, pera. Não, eu tava confundindo. Ah, eu falei, ué. Esse vezes esse vezes esse. Esse vezes esse vezes esse. Esse vezes esse vezes esse. Por que, professor, que esse chuveirinho... Por que que esse chuveirinho, professor, ele é só o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo? Porque os sinais aqui são diferentes. Quando os sinais são iguais, aí é aquela situação lá do quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Aí sim. Isso, Daniel, muito bem. Vamos terminando aí que eu vou pegar uma água. Um vezes um é um, Daniel. No lugar desse 2 é 1. Tá. E aí é o seguinte, deixa eu só corrigir uma coisa na sua escrita que você fez aqui. Você fez certo, eu já entendi que você fez certo. Só que se você quiser escrever a sua resposta, porque confirma para mim, a sua resposta é 1x ao quadrado sobre 9, não é? Tá, se você quiser escrever isso, você tem que fazer isso aqui, ó. 1x ao quadrado barra 9 menos y ao quadrado. É assim, ó. Porque do jeito que você colocou ali, você está falando que o 9 fica embaixo. Aí tá errado, tá? Então, vamos lá, fazendo aqui então. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. O sinal fica de negativo, quadrado do segundo, 16. Tá vendo? É rápido, é simples quando eles são diferentes os sinais. Porque você faz quadrado do primeiro. 7 vezes 7 é 49, p vezes p vai dar p ao quadrado. O sinal fica de negativo. Vai ser sempre sinal de negativo no meio, professor? Sempre. Tá? 2 vezes 2 é 4 e q vezes q ao quadrado. Essa daqui, 1 vezes 1 é 1. 3 vezes 3 é 9. X vezes x, x ao quadrado. Sinal de negativo, y vezes y ao quadrado. E a última, 8a vezes 8a, 64. 64a ao quadrado. Sinal de negativo, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Y ao quadrado. Tá? Nessa situação aqui, ó, quando acontecer isso,
de ficar o 1 em cima, por exemplo, aqui, ó, 1 nono x ao quadrado, se você quiser deixar só como x ao quadrado sobre 9, você pode, e aqui, se você quiser deixar apenas como y ao quadrado sobre 4, você pode, tá? Porque nós sabemos que quem acompanha aqui é o 1, que é o que nós tínhamos, mas se você quiser deixar sem, você pode. Beleza. Número 4 não precisa fazer. O número 5 que eu vou fazer com vocês. Mas eu preciso que vocês participem, velho. Só tá ali, ó, Daniel, o Nicolas e o Luan falando, velho. Cadê o resto? O Thiago também falou algumas vezes, a Eloá falou, mas já não estão falando mais nada. Aí parece que eu tô aqui e tô falando para as paredes. Imagina você. Vamos lá, vou fazer o desenho aqui da número 5 para nós fazermos juntos. Vamos lá. Desenhe algo do tipo, né? Desenhe algo desse tipo, né? Então tá, vamos lá, vamos ver o que o enunciado fala. A 4 não precisa fazer não, Daniel. Escreva aí, não precisa, tá? Mas primeiro presta atenção na 5, depois você escreve. Número 5. Luiz reservou determinada área de sua fazenda para construir um curral. A área reservada por Luiz tem forma quadrada com X metros de lado e o curral será construído conforme a figura. Escreva uma expressão que represente a medida da área do curral que ficou sem cobertura, sabendo que a área coberta tem formato de quadrado. Tá. Seguinte, pessoal, para resolver esse exercício, essa aqui é a parte coberta do curral, tá? Essa é a parte coberta do curral e ele pede para escrever uma expressão que representa a medida da área do curral que ficou sem cobertura, tá? Então, vamos lá. Essa é a parte coberta do curral, essa é que está sem cobertura. Nós queremos essa parte aqui, ó, que está de vermelho. Nós queremos essa parte aqui, ó. Saber qual é a área dessa parte aqui, tá? Você pode calcular a área de fora, ou melhor, você pode calcular a área do todo e depois diminuir. Mas aí tem uma questão, Daniel. Nós sabemos a medida daqui, desse pedaço? X. Não sabemos. Hã? O de baixo é X, então. Aqui é X, mas então peraí. Então peraí. Tudo isso daqui também é o que, então? X. X.
Tudo isso daqui é o quê? X. Tudo isso daqui é x, que o exercício já está dando, porque ele é um quadrado. E tudo isso daqui é x. Beleza. Só que quando eu tenho nessa parte aqui que tudo é x, eu tenho um pedaço que é 10. Uhum. Então aqui vai ser o quê? 10? Ou melhor, ó, pensa comigo. Tudo é x. Eu tenho esse pedacinho que é 10. Olha lá, o Daniel falou x menos quem? X menos 10. Então, esse pedaço aqui, eu não sei se era o Daniel ou o Thiago que estava falando, não consegui identificar a voz, mas esse pedaço aqui, ó, é x menos 10. Por que, professor, que é x menos 10? Porque tudo é x e eu já tirei 10 de um pedaço. Então, é x menos 10, eu tenho esse pedacinho aqui. E aqui também, x menos 10. Aí, nós vamos para aquela ideia, Daniel. Podemos calcular a área de tudo, subtrair essa área. Aí, nós vamos ter essa área aqui. Para calcular a área do todo, é um quadrado. Eu vou fazer o quê? Lado vezes lado, não é? Sim. E qual que é a medida do lado desse quadrado meu? X vezes x. X. Vai dar o quê? X elevado ao quadrado. Então eu vou colocar assim, ó, que a área, vou colocar um Gzinho aqui embaixo, que a área grande é igual a x vezes x, que é x ao quadrado. Isso. E eu vou fazer a área pequena, que é o quê? Como que eu calculo a área pequena? Quais são as medidas dessa minha área pequena aqui? Tem que fazer Menos x menos menos 10 vezes x menos 10. 10 Vezes menos 10. x menos 10. X menos 10 vezes x menos 10 é aquele lá, ó, x menos 10 elevado ao quadrado, que os sinais aqui são iguais. Professor, mas no 10 ele não precisa ter o 10m? Não, aquele m lá, ele só está indicando que é metros. Ah, tá. É, se você carregar ele, aí no final vai dar m ao quadrado, que na verdade, quando nós falamos de área, a unidade tem que ser ao quadrado. Mas daí você não precisa carregar, porque esse m está se referindo a metros, e nós sabemos que lá no final vai colocar metros ao quadrado, tá? Então vai lá, pessoal, resolva quanto vai dar a área pequena. É isso daqui, ó, x menos 10 vezes x menos 10, que é isso. Você pode fazer tanto através do chuveirinho aqui, ó. Vai. Ah, não. Ou você pode fazer quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Quanto vai dar? Quanto vai dar, pessoal? Não sei se está certo, mas o meu deu x elevado ao quadrado X ao quadrado menos. menos 10 ao quadrado. Coloquei 20x ao quadrado. x. Ao Ao quadrado. quadrado. Não, porque é ao quadrado. Está fazendo 2 vezes o primeiro, 2x. 2x vezes 10,
20x. 20x. É negativo, negativo, 20x. E quadrado do segundo. 20. Mais 100. 10. 100. Ah, é 10 vezes 10. Eu pensei que fosse 10 mais 10. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 10, menos 10x. Menos 10 vezes x, menos 10x. Menos 10x com menos 10x, menos 20x. Menos 10 vezes menos 10, mais 100. Agora nós vamos fazer o quê? A área grande menos a área pequena. Quem que é a área grande? X ao quadrado. X ao quadrado é a área grande. Menos quem que é a área pequena? Menos 2, quer dizer, x ao quadrado menos 20x mais 100. Detalhe, esse menos é daqui, porque nós vamos subtrair. Então, tudo isso tem que ser colocado em parênteses. Professor, por que a área pequena na conta é maior que a área grande? Não, não, não. Ó, você tem que entender. Brincadeira. Não quer dizer que Eu porque sei. deu tudo isso daqui, a área pequena é maior do que a área grande. Não. Vamos lá, então. Ah, tá bom. Então, vamos lá. Quando tem esse menos na frente disso aqui, troca o sinal de tudo. X ao quadrado menos x ao quadrado mais 20x menos 100. O que dá para fazer aqui? Eu posso até colocar aqui na frente, ó. Dá para cortar o x elevado ao quadrado aí? Aham. Eu vou cortar esse daqui, ó, com esse daqui, tá? Cortei esses dois. Professor, por que você colocou um AV aqui na frente agora? Que é a área verde, que é o que o exercício está pedindo, né? Então, nós, para calcular a área verde ou vermelha, nesse caso aqui, tá? Nós calculamos a área grande menos essa área pequena aqui. Então, a área verde vai ser 20x menos 100. Essa é a expressão, é o binômio que vai nos dar o valor dessa área aqui, que ficou sem cobertura. Para isso, eu preciso de um valor de x. Essa área está em função de x, ela está dependendo do valor de x para você saber quanto de fato mede a área. Deixa eu só ver uma coisa aqui. A letra B. Escreva o trinômio que representa a área da parte coberta do curral e o quadrado da diferença de dois termos correspondente a esse trinômio. Na verdade, tudo isso que nós fizemos na letra A, que é toda essa parte aqui, ó, é a resposta da B, tá? Beleza? Pessoal, a página 130, eu vou fazer o exercício 7 com vocês, tá? O exercício 7.
que muda ali? Do que nós viemos fazendo antes, o que tem de diferente nesse? É ao cubo. Esse é ao cubo. Então, se nós abrirmos ele, vai ser A menos B vezes A menos B vezes A menos B. Tá, vamos lá. Nós temos que ir por partes aqui, tá? Primeiro esse com esse, depois a gente multiplica com esse, tá? Então, vamos lá. A vezes A. Então, nós vamos fazer um chuveirinho aqui por partes, ó. A vezes A e A vezes B. Menos B vezes A, menos B vezes B. A vezes A vai ficar A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Menos B vezes A, menos AB. Menos B vezes B, mais B ao quadrado. Aqui, ó, e tudo isso multiplicado por A menos B. Agora, isso daqui. A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Tudo isso vai ser multiplicado por A menos B. Finalizem para mim isso daí. Você tem um trinômio vezes um binômio aqui, então finalizem. Chuveirinho também, ó. Vai lá. Pronto? Quase, Nicolas. Tá esquecendo de coisas aí, hein? Daniel, Eloá, Luan, João Pedro. Cadê, pessoal? O pessoal que sempre faz, fala, bicho, pelo amor de Deus, tá fazendo, se não tá, está conseguindo. Ó, eu sei que é difícil, gente, eu sei que é difícil. Vocês têm que estar fazendo e falando comigo. Mas eu preciso de um retorno de vocês. Então, abra o microfone, se for o caso, abra o microfone, desde que o microfone não esteja fazendo chiado, se não tiver barulho externo aí, abra ele, para pelo menos ir falando comigo que está fazendo, que não sei o quê, porque senão fica difícil. Eu não sei o que está acontecendo, não estou vendo vocês, eu tenho que ficar imaginando.
Vamos lá, então. Não, Luan, peraí. Você já terminou, então agora espera. Vamos fazer e aí você compara, tá? Vamos lá. A ao quadrado vezes A. A ao cubo. Luan acertou primeiro, A ao cubo. Agora, A ao quadrado vezes menos B. Vai dar menos A ao quadrado B. Tá, ó. Fiz esse vezes esse vezes esse. Agora eu vou pegar o menos 2AB vezes A. Menos 2AB vezes A, pessoal, isso daqui, ó. Menos 2AB vezes A. O que eu tenho igual aqui é o A. Então, esse A vai ao quadrado. Então, eu vou ficar com menos 2A ao quadrado B. E agora, menos 2AB vezes menos B. Ó, menos 2AB vezes menos B. Menos com menos já vai ficar mais. O B eu tenho igual, então vai ficar B ao quadrado. Menos 2AB ao quadrado. E agora eu faço com esse. B ao quadrado vezes A vai ficar mais AB ao quadrado. E B ao quadrado vezes menos B vai ficar menos B ao cubo. Agora vamos ver o que dá para ser organizado aqui. Deixa eu ver. Ô, professor, Ah, pode cortar esse 2A ao quadrado e B mais 2AB ao quadrado? Não pode, né? não, eles são diferentes. É, por causa que o 2 só tá elevando, o quadrado só tá elevando o A e o outro 2 tá elevando o B. Exato, eles são diferentes. Então vamos lá, ó o que dá. Mas aí, ó, não posso cortar nada, mas ó o que eu tenho de igual aqui, ó. Esse não é menos A ao quadrado B? Menos 2A ao quadrado B? Então isso daqui é igual. E aqui, ó, tem um aqui também. E isso daqui é igual. Então nós vamos ficar com A ao cubo. Quanto que vai dar isso daqui? Menos 1 3A ao quadrado B. E aqui? Mais 3AB ao quadrado menos B ao cubo. B ao cubo. Tá? Beleza? Um pouquinho extensa, mas se você fizer com calma, fazendo chuveirinho ali, bem tranquilo, você consegue fazer sim. O exercício 6 ali são multiplicações, depois vocês façam para treinar, tá? Façam para treinar isso. Aí eu vou fazer o seguinte com vocês agora, tá? Na página 131, onde fala fatoração de polinômios, eu não vou explicar esse conteúdo para vocês agora, tá? Não vou explicar esse conteúdo para vocês agora. Nós vamos pular essa parte, tá? Mas fiquem tranquilos, nós voltaremos nela depois. Mas nós vamos pular ela, tá? Nós vamos começar com o conteúdo agora no capítulo 5, possibilidades e probabilidade, tá? Posso apagar isso que está no quadro? Pode. Tem alguém copiando ainda? Já, vocês viram probabilidade, mas bem tranquila. Não, vocês viram bem tranquila, agora a gente começa a colocar algumas situações um pouco mais legais no meio, tá?
Então vamos lá, nós vamos falar de probabilidade, possibilidades e probabilidade, tá? Página 138, 139. Você já ouviu a frase, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Apesar de ser muito popular, muito propagado, em áreas de grande incidência podem cair não só dois raios, mas diversos dele no mesmo lugar. A probabilidade de um indivíduo que mora na cidade ser atingido diretamente por um raio é muito pequena, menor do que um para 1 milhão. No entanto, durante uma tempestade, em uma área descampada, essa probabilidade passa a ser de 1 para 1000. Enfim, probabilidade, como eu disse para vocês ano passado, quem se lembra? A maneira que eu falei o que era a probabilidade para vocês ano passado. Tá, vocês não vão lembrar, mas de qualquer forma, vamos lá então. Primeiro começando por... Mas já a gente chega e eu falo. Primeiro começando por possibilidades. Quando eu falo em possibilidades, por exemplo, o pessoal que mora em Tamboara, quantas possibilidades tem para vocês irem para Paranavaí? Considerando rodovias só. Quais as possibilidades de vocês irem para Paranavaí? Considerando rodovia. 2. Então, isso é possibilidade. Isso é possibilidade. Muito bem. Você tem 2 possibilidades. Por que 3, Daniel? Tem uma terceira rodovia? Tá, vamos mudar o exemplo então. Tiago, por exemplo, você tem... Igual eu tenho 3 camisas para dar aula. Vou dar um exemplo. Tenho 3 camisas para dar aula. Então, quantas possibilidades diferentes eu posso me vestir? Se eu tenho 3 camisas, eu posso me vestir de 3 formas diferentes, certo? Só que eu não dou aula só de camisa. Eu dou aula de calça também. Uma vez teve um exercício que, tipo assim, tinha tantos lápis, tantas borrachas, e tinha que ver as possibilidades. Isso, é praticamente isso daí. Então, pensa comigo, o Thiago e o restante todo. Eu tenho 3 camisas, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. 3 camisas. E eu dou aula de calça. Mas vamos colocar que eu tenho apenas 2 calças. Apenas 2 calças. Tenho apenas 2 calças. E sapato, eu tenho 2 sapatos também. 2 sapatos. 2 pares ou 2 sapatos? Um pé em cada um? Não, 2 pares, né? Eu não vou só com um pé e o outro descalço. 2 pares daí. Porque no caso aqui a gente vai contar o par do sapato, né? Então, 2 pares de sapato ali. Tá. Então, de quantas maneiras eu posso ir vestido para trabalhar? 2. 2? Uma. Uma? Entenda que a maneira não é, eu vou pôr uma camisa, uma calça, um sapato, essa é a maneira. Não é isso. É quantas possibilidades diferentes. Por exemplo, eu tenho uma camisa rosa, uma azul e uma vermelha, né? Então, vamos analisar agora, ó. Já saíram várias respostas aí. Vamos fazer uma análise, então. Pensa, eu cheguei lá no meu guarda-roupa, analisem comigo. Cheguei no meu guarda-roupa, peguei uma camisa, vou colocar aqui, uma camisa vermelha,
a camisa vermelha, eu tenho a camisa rosa e eu tenho a camisa azul. Vermelha, rosa e azul as camisas. Se eu escolher a camisa vermelha, eu posso pegar com a camisa vermelha a calça jeans ou a calça social. Mas se eu escolher a camisa rosa, eu posso pegar a calça jeans ou a calça social. E se eu pegar a camisa azul, eu posso pegar a calça jeans ou a calça social. Vai ser 12 possibilidades. E aí, se eu escolher a camisa vermelha com a calça jeans, eu posso pegar o sapato preto ou o sapato marrom. Você já fez isso? A camisa vermelha, calça social, sapato preto, sapato marrom. Aqui, sapato preto, sapato marrom. Sapato preto, sapato marrom. Sapato preto, sapato marrom. Sapato preto, sapato marrom. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades. 12 possibilidades, pessoal. Não é contar isso daqui, mais isso daqui, mais isso daqui. Porque a possibilidade de me investir agora, vocês têm que pensar o seguinte, ó. Escolhi calça vermelha, camisa vermelha, calça jeans, sapato preto. Uma possibilidade. Ah, mas eu posso escolher camisa vermelha, calça social. Opa, eu posso escolher camisa vermelha, calça jeans e sapato marrom. É outra possibilidade. Então, 2. Depois 2. Depois 2. Então, nós temos 12 possibilidades. Eu já fiz isso uma vez. Professor, mas fala uma coisa para mim. Todas as vezes, porque eu estou considerando 3 camisas, 2 calças, 2 pares de sapato, mas a gente sabe, nós temos muito mais camisas, muito mais sapatos, muito mais calças. Então, eu vou ter que montar isso daqui toda vez, professor? Não. Você não precisa montar isso daqui. Basta você multiplicar o que você tem. Multiplicar a quantidade de camisas vezes a quantidade de calças vezes a quantidade de sapato. 3 vezes 4, 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Então, 12 possibilidades. Aí não precisa fazer tudo aquilo ali que fez hoje. Não precisa fazer. A gente sempre explica desse primeira forma aqui, que isso aqui chama uma árvore das possibilidades, tá? É chamado árvore de possibilidade. Mas imagina só se eu falo para você aqui que eu tenho 14 camisa, 10 calça, 8 pares de sapato. Imagina, você colocar 14 desse C, depois de cada um desse C, você tem que sair com 10 flechas para calça de cada um das camisas. Você sai com 10 flechas. Ia demorar muito, você ia se perder e não ia dar certo. Tá? Como, Daniel? Não entendi. É que assim, professor, Daniel colocou 3x, 2x, 2... Mas eu não entendi, Daniel. É que ali em cima ele botou 3x, 2x, 2x. Ou 3x, 2x, 2. Não, aí não precisa do X agora, não precisa das incógnitas agora. Ah, é vezes, tá. Ó, se a pessoa tiver isso daqui, dá 1120 possibilidades. Você ia ter 1120 desse aqui. Você nem dá para fazer, né? Para falar a verdade. Eu queria fazer isso. A pessoa ficava um dia inteiro para fazer isso. Aham.
E eu não ia conseguir, porque ia se perder na metade. Ia se perder, certamente se perde quando vai fazer desse jeito. Então tá. Isso é possibilidade, tá? Basta você multiplicar um pelo outro do que você tem, tá? Ali, ó, o exemplo da apostila é: para ir ao cinema, Maurício deve escolher uma bermuda, uma camiseta e veja as opções que ele tem. Ele tem 2 bermudas e 3 camisetas. Então ele vai sair vestido de... Ele pode sair vestido de 6 formas diferentes. E aí, na página 141 tem lá: possibilidades são os resultados possíveis de ocorrer em uma situação. Então, possibilidade é o resultado possível de ocorrer em uma situação, tá? Que é o que nós vimos aí. Agora, vamos lá. Na número 1, lá embaixo, já para atividade, porque não tem outra maneira, tá? Para explicar isso aqui. Eu vou ficar dando exemplo, mudando aí camisa para outra coisa, mas basta você colocar na sua cabeça que é multiplicar um pelo outro daquilo que você tem. Tá certo? Então, vamos lá. Número 1. Considerando a situação apresentada na página 140, que é a do menino ali, se Maurício tivesse 3 opções de bermuda e 4 opções de camiseta, haveria quantas possibilidades de compor o conjunto? Vai lá, pensando então que ele tem 3 bermudas e 4 camisetas. Quantas possibilidades ele vai poder ser vestido? 12. 141, a página 141, exercício 1. 3 camisetas vezes 4 bermudas. Vai dar um total de 12 possibilidades. Tá? 12 possibilidades. Muito bem. Não é difícil, né? A não ser que você não saiba multiplicar. Daquele jeito seria difícil. Aí já é outro caso, né? Ó, interessante agora o negócio das placas, tá? Vou pegar um exemplo ali. Vamos pegar um exemplo das placas de carro agora, tá? Placas de carro. Como que eram? Na verdade, hoje, vocês devem olhar por aí, vocês veem 2 tipos de placa, né? Vocês já perceberam que existem 2 tipos de placas? Sim. Então, vamos analisar. A placa antigamente, ela era composta por letra, tracinho, número. Certo? Uhum. Agora, a placa nova, ela é composta como? Vamos ver quem sabe me falar aí. Então, né? Letra, tracinho, número, letra, número. Ou seja, aqui nós tínhamos 3 letras e 4 números. Agora nós temos o quê? 4 letras e 3 números. 4 letras e 3 números. Perfeito. Beleza, vamos lá. Vamos calcular as possibilidades de quantos carros podem existir no Brasil. Tem um microfone que está tendo bastante. Vamos calcular a possibilidade de Daniel. Vamos calcular a possibilidade de quantos carros podem existir no Brasil, considerando que não tenha placas clonadas, né? Então, vamos lá. Como que nós vamos, professor, saber quantos carros podem ter no Brasil com esse tipo de placa aqui? Com esse tipo de placa. Vamos lá. Quantas letras nós temos no alfabeto? 26. Então, 26. Eu posso ter 26 na primeira opção. 26, tá? Eu posso ter 26 para a primeira opção de letra. E depois,
Se eu tenho 26 para essa primeira opção, eu posso ter quantas aqui para a segunda opção? 28. Eu vou montar como se fosse a placa aqui agora, ó. Eu posso ter 26 para a primeira, que é, por exemplo, A, B, C, D. E para a segunda, eu posso ter quantas possibilidades de letra? Vinte e cinco? Não, é 26 de novo. 26. 26, porque você pode ter, por exemplo, uma placa A. Então você tem 26, 26 e para a terceira opção? 26. 26 de novo. 26. Beleza. Agora, para os números, quantos algarismos são possíveis aqui? 4. Não, nós temos 4 na placa, mas eu falo para cada um dos números. 9. 9. 9. Vamos lá, então. Nós podemos ter o número 0, Não, é 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós temos 10 algarismos possíveis. O 10 não pode, porque senão 10 vezes 10 vezes 10. Não vão confundir isso daqui com menos. Esse aqui é o tracinho da placa. Vou até tirar, tá? É o tracinho que a placa tem, não tem nada a ver. Peguem uma calculadora aí e calculem para mim quantas possibilidades nós temos de placa nessa placa antiga. Vamos lá. Quantas possibilidades eu tenho aqui? Muito bem. 175, 770, 000. É um bom número, não é? Tá pra fazer na mão. É um bom número. Professor, Né? Ó, o ponto tá no 1 na calculadora. aqui, ó. 5 milhões, 75 milhões, 175 milhões, 760 mil, né? Eu posso ter 175 milhões, 760 mil carros, tá? Aí, Daniel, aí que tá a questão, cara. Aí que tá a questão. Quando você já tiver essa quantidade de carros no Brasil, não tem como você ter mais placas. Não tem mais possibilidade. Aí você vai começar a clonar a placa. Se repetir é clone. Porque o que acontece se você repetir uma placa? Você está lá viajando com seu carro, né? Está lá viajando com seu carro. E aí você passa, por exemplo, em um lugar que tem radar e toma uma multa. A outra pessoa que tem a placa igual ao seu vai receber essa multa. Ou vice-versa. Você nem sai de carro e uma pessoa tem uma placa igual a sua, você recebe a multa. Os dois vai tomar, né, professor? Daniel, aí esses sistemas, eles sabem quando são placas clonadas. Porque, por exemplo, lá no sistema do Detran, meu carro está registrado com a placa tal e é um Corsa branco, né? Eu chego lá com o documento, ele olha aquela placa e no sistema tá lá assim que, na verdade, aquele carro é um Astra preto. Aí ele já vai ver que tem coisa errada. Ou a minha placa tá errada, ou meu carro é roubado, entenderam? Ô, Rafa, não tá errado. É 10, porque nós temos 10 algarismos. Você tem que contar o zero. Agora vamos analisar nessa placa nova, pessoal. As possibilidades. Quantas letras nós temos? 26.
Então, é 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10. 10 vezes 26. 26 vezes 10 vezes 10. Calculem agora para mim quantas placas possíveis nós temos. Desliga o microfone, Thiago. $456.976.000. 456.976.000. Então, só deles terem mudado, porque manteve a mesma quantidade, né? Vamos pensar assim, de algarismos. Quando eu estou me referindo a algarismos agora, placa preta, não. A quantidade do que nós temos na placa é tanto 7 para essa, como 7 para essa. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas só desse sistema ter mudado de retirar um número e colocar uma letra no lugar, ó, para quantas possibilidades aumentou. Muita coisa. A ordem, ô Daniel, não vai mudar. Eu poderia ter isso daqui tudo embaralhado, ó. Eu poderia, as placas poderiam ser, por exemplo, letra, número, letra, número, letra, número, letra. Poderia ser desse jeito aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Só que desses 7 eu tenho 1, 2, 3 números. 1, 2, 3. E letras, 4. 1, 2, 3, 4. Vai dar o mesmo 456, porque a ordem do fator não altera o produto aqui. Tá? Então, eles fizeram dessa forma, tá? Só para, eu imagino, para não mudar essa estrutura do início, que são 3 letras, tá? Eles fizeram dessa forma só para não mudar a estrutura do início, tá? E aí, claro, nós estamos falando aqui de uma situação só para aumentar as possibilidades, né? Só para aumentar as possibilidades. Mas envolve toda uma questão política por trás, envolve toda uma questão, assim, muito maior, né? Mas, de fato, das questões é para aumentar o número de carros possíveis. Como assim, Eloá? Eu pensei que você escolhia as letras e os números. Como assim? Não entendi. Tipo assim, quando você compra um carro, você escolhe a placa. Ó, é possível, tá? É possível. Tem que ver se já não existe. Mas daí você tem que pagar um valor para isso. É, para você escolher a placa, você tem que pagar. Eu, por exemplo, eu tenho um parente que ele chama Ari. E a placa dele é da placa antiga, então é 3 letras, Ari. Ari. E ele colocou embaixo a data do aniversário dele, sei lá, por exemplo, 23/07. Ele escolheu, mas aí o sistema procura para ver se já não existe. Às vezes já foi gerada essa placa, né? Oi. Vou fazer a chamada agora. Então, estão compreendendo essa questão das possibilidades? Sim. Difícil? Não.
Basta você multiplicar um pelo outro. Bem bacana essa ideia da placa. Número de celular. Vocês se recordam quando os números de celular eram apenas 99, por exemplo, 6205 Aham. Só tinha 8. 86. Nós tínhamos 8 números. O que aconteceu? Colocaram mais um. na frente. Por quê? Próxima aula, amanhã eu explico. Deixa eu fazer a chamada. A mesma coisa da placa do carro, não foi? É, mas daí amanhã eu vou trazer uns dados mais legais. Ana Camila, Ana Lígia, Daniel e Eloá. Eloá, Daniel tá aí, Ana Camila e Ana Lígia. Pode, quem eu já chamei pode saindo. Ana Lígia e Ana Camila. Fernando, Giovana e Giovana. Fernando, Giovana. Até amanhã, Giovana Jota. Cadê a Giovana Magnani? Ó, o pessoal tá saindo sem responder a chamada, depois vai ficar com falta, velho. A Giovana respondeu. A Magnani. Ah, respondeu. Vi ali. Obrigado. João Pedro Andrade, João Pedro Ferro, Jordana e Juliana. Caio, Cauã, Laiane. Lara, Laura, Lorena. Lara, Laura e Lorena. Luan, Maria e Murilo. Nayara, Nicolas e Pedro. Rafael, Raíssa, Juan e Thiago. Rafael, Thiago, Raíssa e Juan. Beleza. Valeu, pessoal. Até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. E eu? Sim? Beleza. Valeu. Tamo junto. É nóis.